Aqui eu quero parar um pouco com vocês e vamos ver se a gente consegue traçar uma história de forma bem genérica e bem geral de como é que nós chegamos nesse momento que está desenhado aí no mapa. Vamos lembrar lá de Abraão, já que eu li Gênesis 17 aqui falando de Abraão. Vamos lembrar de Abraão. Abraão morava em Ur dos Caldeus, mas foi escolhido por Deus para começar uma família que seria tão numerosa que Deus compara essa família às estrelas do céu, à areia da praia, do mar. E então Deus chama Abraão para sair daquela terra, do lugar onde ele estava, e leva-o em direção ao Egito. Abraão sai de Ur dos Caldeus, que está lá em cima na Palestina, e ele vai descendo, ele vem na direção do Egito. Na direção do Egito, Abraão com sua família vão permanecer por 400 anos, aproximadamente, lá embaixo. 400 anos se passam desde o chamado de Abraão até o tempo em que toda a família, que já é uma nação numerosa, vai sair de lá. Depois ele saiu. Você já deve ter ouvido a respeito das pragas do Egito, certo? Então, o povo hebreu só vai sair da região do Egito depois que eles experimentam lá 300 anos de escravidão no Egito, e então eles vão sair de lá. Então você já tem uma outra referência. Você tem Abraão chamado para começar um povo. Depois você tem os hebreus vivendo no Egito como escravos. Depois você tem Moisés. Moisés é aquele que tira o povo. Usado por Deus, ele vai tirar o povo do Egito e traz o povo de volta para a região da Palestina. Eles vagaram no deserto, é certo, durante uns 40 anos. E nesse período Deus deu leis para Israel. Leis, como eu disse há pouco, que ao invés de serem cumpridas, elas foram descumpridas pelo povo de Israel. Mas ainda assim Deus foi tão favorável com esse povo que, sob a liderança de Josué, Deus fez com que esse povo dominasse a região de onde Abraão tinha saído inicialmente, a região da Palestina, onde estavam os cananeus, especialmente nos dias de Josué. Josué volta, você lembra daquela história que tem a tomada de Jericó? Deus usa Josué e o povo e faz com que o povo de Jericó e os caldeus que viviam ali naquela região fossem dizimados por uma intervenção divina para devolver a terra àqueles que eram os seus legítimos donos, porque Deus havia prometido que aquela ali seria a terra deles. Muito bem, depois disso o povo se estabelece na terra. A terra é dividida em 12 tribos, que são os 12 descendentes de Jacó. Cada um deles assume uma região ali na Palestina, e a Palestina é dividida em 12 pequenos distritos. Nessa época, Deus estabeleceu homens para representarem a Deus diante do povo. O governo era um governo teocrático, e Deus escolhia um juiz, e esse juiz representava Deus diante da nação. Durante um bom tempo a nação foi governada assim. Mas chegou uma hora que eles se cansaram, e eles começaram a ver as nações ao redor, todas elas tinham reis. E eles queriam, os filisteus têm reis, os amorreus têm reis, os amalequitas têm rei, todo mundo tem rei, só nós que não temos. Então eles começam a pedir a Deus que Deus lhes coloque um rei. Muito bem, Deus escolhe um rei para iniciar uma dinastia lá entre os israelitas. Esse rei é o rei Saul. Depois desse rei, você vai ter uma sucessão de eventos e uma nova dinastia começa, porque não é o descendente desse rei que vai herdar o reino, mas quem herda o reino é Davi. Tem uma certa dificuldade para assumir o governo, porque o próprio Saul, depois de saber que o rei não seria o seu descendente, caçou Davi, tentou matar Davi, mas não conseguiu. Davi assume. Muito bem, depois de Davi e o reino consolidado, um período maravilhoso acontece. Debaixo do governo de Davi, Deus abençoa Davi, Davi expande o reino fica rico, coisas fantásticas acontecem. E apesar dos tropeços de Davi, Davi é um homem que tem amizade com Deus, que tem intimidade com Deus, e através dele a nação prospera. Depois dele vem um outro rei melhor ainda, o seu filho Salomão. Esse sim pediu a Deus sabedoria, e Deus lhe deu sabedoria, e nós acabamos de estudar aí depois um ano inteiro Eclesiastes. E este rei então consolidou aquele reinado forte e poderoso. Esse reino se estendeu, esse reino ficou rico, esse reino se tornou uma referência. Salomão construiu um templo belíssimo, e isso tudo trouxe glória para Israel. O problema foi que depois deste rei, o reinado não conseguiu mais
subsistir como um reinado consolidado, como um único reino. Um de seus filhos, chamado Roboão, assume o trono. E o que ele vai fazer? Ele vai dividir os reinos. O reino da parte de cima vai ser chamado de Reino do Norte, e o reino da parte de baixo vai ser chamado de Reino do Sul. Se você olhar aí no seu mapa, essa parte que está com Damasco acima é Reino do Norte, a parte de baixo é Reino do Sul. A divisão aí não é a divisão dos reinos de Israel, a divisão aí é apenas a divisão do Império Assírio. Mas como que isso aconteceu? Como que esse império ficou assim? Bom, uma vez que o reino de Israel estava dividido, Reino do Norte e Reino do Sul, algumas coisas terríveis começaram a acontecer. No Reino do Norte, várias dinastias assumiram. Os reis, na realidade, não eram sucedidos por seus herdeiros, mas os reis eram depostos e outra família assumia. O que existe de característica a respeito dos reis que subiram no norte? O que eles têm em comum? Todos os reis que subiram ao trono do reinado de Israel foram maus e não fizeram o que Deus queria que eles fizessem. Nenhum deles foi temente a Deus. No Reino do Norte subiram homens como Manassés, por exemplo, que sacrificava crianças, sacrificou o próprio filho, seguindo aquilo que era a cultura dos cananitas, que era a cultura dos caldeus, que era oferecer o seu primeiro filho, o seu primogênito em sacrifício, para que tivesse muita fertilidade, para que Baal pudesse dar muitos outros filhos. Já pensou que coisa absurda? E tem um fato interessante que eu gostaria de comentar com vocês. Sabe quando essa prática foi abandonada por várias nações orientais só? A gente olha, quando a gente vê a história, você começa a ver o domínio da Síria, o domínio babilônico, que é chamado de domínio persa, medo-persa, depois o domínio grego, depois o domínio romano. Foram essas dominações, esses avanços desses grandes impérios, que obrigaram os orientais a parar com essa prática de oferecer filhos primogênitos em sacrifício. Por quê? Porque chegou um determinado momento que eles tinham tanta carência de filhos homens, que eles não sacrificavam mais os filhos quando eles nasciam, porque eles precisavam, o rei proibiu que se sacrificasse crianças, especialmente os filhos homens. Por quê? Porque eles iam fazer falta, por causa dos grandes conflitos que a região tinha que travar o tempo inteiro. E alguns arqueólogos, eles datam isso por volta do ano 700 a 600 antes de Cristo. Nos achados arqueológicos, ao invés de esqueletos de crianças, eles começaram a achar esqueletos de jumento. Então o sacrifício foi substituído, eles pararam de oferecer crianças e eles começaram a oferecer animais a Baal para pedir fertilidade, porque eles não podiam mais oferecer filhos, porque os filhos iam fazer falta por causa da guerra. Então a gente sempre pensa em guerra como uma coisa terrível, mas para alguns aspectos da civilização a guerra contribuiu, como por exemplo fazer com que parassem de sacrificar seres humanos em troca de uma suposta fecundidade ou fertilidade para as famílias. Mas muito bem, nesses dias lá no Reino do Norte, entre o ano 1000 e o ano 700 a.C., vários reis subiram ao trono e fizeram o que era mal perante Deus. E lá em Israel, em Judá, como é que ficou? Judá ao lado de baixo, ao lado de Jerusalém. Em Judá apenas uma linha continuou na sucessão do trono, que é a linhagem de Davi. Isso não significa que todos esses sucessores foram fiéis a Deus. Eles tentaram, mas muitos deles se associaram com outras nações, tentaram fazer aquilo que Deus queria que eles fizessem, mas fracassaram. Talvez depois de Davi o melhor tenha sido o rei Uzias. Isaías começa o seu livro, por exemplo, falando que nos dias do rei Uzias, nos dias da morte do rei Uzias, ele viu o Senhor. E por que ele faz essa marcação nos dias da morte do rei Uzias? Porque aqueles dias eram dias marcantes, porque sob a direção, sob o governo de Uzias, o povo prosperou, a nação prosperou, veio paz sobre Judá, o povo estava em boas mãos, debaixo do bom governo, tanto que quando ele morre, isso virou uma data que era tão gravada na mente das pessoas, que Isaías não precisa dizer, no ano tal, no mês tal, no dia tal, bastava ele dizer, no ano da morte do rei Uzias. Era mais ou menos como dizer assim, no ano da Copa no Brasil, a gente já sabe que ano que foi. E se você falar, no ano da Copa que o Brasil perdeu para a Alemanha, aí a gente sabe exatamente o dia e a hora, e o resultado do jogo. Então,
a data da morte do rei Uzias era um evento tão dramático e atacou tão profundamente o coração do povo de Judá, que não precisava dizer quando foi. Então, depois de Davi e de Salomão, possivelmente, se você perguntar para o judeu qual foi o melhor rei que vocês tiveram, eles vão dizer, foi o rei Uzias. Mas depois de Uzias, uma sucessão de reis que começaram tentando servir a Deus, mas terminaram muito mal, levou o povo a uma condição de fragilidade como reino. Por volta do ano 722, o reino do norte, lembra, somente reis maus, o reino do norte sucumbiu à Síria, por volta do ano 722 a.C. E depois, o rei Joaquim, que era o rei dos dias de Daniel, no ano 605, ele vai sucumbir diante do Império Babilônico. O Império Babilônico vai dominar o Império Sírio, e então o Império Babilônico vai assumir o governo, vai mandar. E quando o Império Babilônico assume, o povo de Israel inteiro já está na Síria como escravo. Um pouco remanescente sobrou lá em Samaria, lá em Israel. Agora, na parte de Judá, o povo está todo lá. E Nabucodonosor faz três campanhas em que ele viaja para Judá, para levar os moradores de Judá para a Babilônia. Nessas três campanhas ele vai levar todo o povo. Nas três primeiras ele leva só o povo, leva objetos do templo, leva a prata e o ouro de Judá, e na quarta campanha ele acaba levando Joaquim, que era o rei, junto. E então você tem uma finalização e encerramento do reino do sul. Israel e Judá, os dois reinos, temporariamente são encerrados por conta disso. Então, esse é o pano histórico.